Boa noite, muita paz aos nossos irmãos, companheiros aqui de lives, né, que já se encontram aqui conosco, para que façamos assim a interpretação da parábola do filho pródigo. Boa noite, Lara Diza, né? Boa noite. Nazaré Araújo entrou também. A Karine, Larisa Bianca, Ana Célia, que bom. Moura, Maiara entrou. E os nossos irmãos também do Facebook, né? Nós estamos também no Facebook, né? Bom, como o assunto hoje da parábola do filho pródigo é longo, nós vamos logo fazer a nossa prece de agradecimento a Deus por mais essa semana que passou, por essa que se inicia e que com certeza nós vamos ter grandes aprendizados para que nós possamos fazer o nosso autodescobrimento, que nós possamos nos conhecer melhor, que nós possamos avançar cada vez mais rumo a esse reino dos céus que está dentro de cada um de nós, na certeza de que nada vai nos faltar nesse percurso que nós estamos realizando desde o momento em que nós fomos criados ou saímos das mãos de Deus, em busca dessa ascensão espiritual, dessa plenitude espiritual. Então que Deus nos abençoe, graças a Deus. Bom, vamos ver aqui agora parábola do filho pródigo. Era costume na época se falar através de parábola. Quem assiste às nossas lives, o aramaico e o hebraico eram línguas pobres e difíceis, né, para Jesus Cristo trazer uns ensinamentos como ele trouxe, na profundidade que ele trouxe, porque Jesus Cristo, ele veio falar para a nossa individualidade. Ele não veio falar para o ego. O ego não tem condições de entender o Evangelho, de forma alguma, certo? Então ele veio falar para a nossa individualidade, para o Espírito, esse Espírito que é eterno. Então todos os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou foi justamente com a intenção de nós nos autoconhecermos através dos seus ensinamentos. É uma coisa que eu falo sempre, em todas as lives que eu faço, que Jesus Cristo veio nos chamar a esse reino dos céus. Ele veio nos chamar à realidade para a qual nós fomos criados. Porque não há outra forma de pensar ou de interpretar o que Jesus Cristo nos deixou após muitos sacrifícios, exemplos belíssimos que ele nos deixou. Ele era o mestre, e ele dava a teoria e ao mesmo tempo a prática. Então, eu fui buscar em Mateus 13:34, ele diz assim, o evangelista Mateus, aquele que foi chamado na coletoria de impostos. Jesus Cristo chamou para contabilizar almas ao reino dos céus. Ele diz o seguinte, Mateus 13:34, tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas. Tem parábolas longas, tem parábolas curtas, como aquela que Jesus Cristo com Maria Madalena, na casa de Simão leproso, né? Quando Jesus Cristo disse, Simão, um homem tinha 2 devedores, um devia R$5 e o outro R$500. Ambos não tinham condição de pagar e ele perdoou os dois, né? Ou a ambos, né? Qual deles dois deve maior consideração? Logicamente, aquele que lhe devia mais. Então, a parábola da dracma perdida, que a mulher perdeu e depois procurou pela casa toda. E quando encontrou essa dracma, ela ficou muito alegre e chamou todas as amigas para fazer uma festa. Pois bem, mas só que em Mateus 13:13, ele disse,
o evangelista. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Aí é que nós vamos encontrar os enxertos que fizeram ao longo do tempo. Jesus Cristo veio para todos nós, porque todos nós somos filhos de Deus. Os judeus naquela época era que acreditavam que somente eles é que eram filhos de Deus, os outros não eram. Não eram, os povos pagãos não eram filhos de Deus. Então, como é que Jesus Cristo veio falar somente para os judeus? Como é que ele vai fazer uma distinção dessa? Que se todos nós somos filhos de Deus. E nós temos que entender também que Jesus Cristo tirou lá de dentro do Sinédrio, ele teve discípulos, entre aspas, José Nicodemos, José de Arimateia e Paulo de Tarso. José Nicodemos foi aquele que foi procurar Jesus Cristo na calada da noite. E José de Arimateia foi quem ajudou a tirar o corpo de Jesus Cristo da cruz. E Paulo de Tarso foi aquele que ele chamou na estrada de Damasco. Vocês veem. Então, aqueles que têm olhos para ver realmente, que não estão seduzidos pelas coisas efêmeras do mundo, com certeza vão ver todos os sacrifícios, todos os exemplos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. E aqueles que têm ouvido para ouvir, que vão ouvir, têm condições de ouvir. E foi justamente isso que ele veio nos trazer. Nosso mestre amado. Então, Jesus Cristo veio falar para todos nós. Veio falar para todos nós. Primeiramente porque o Evangelho não tem religião. Não tem religião, de forma alguma. O Evangelho é um código moral que tem condições de nos levar aos objetivos para os quais nós fomos programados. Então, Jesus Cristo não deixou o Evangelho para a religião A ou B ou C, de forma alguma. De forma alguma. É tão tal que o Evangelho, a maioria das religiões utilizam o Evangelho. Aí a prova de que ele não tem religião. E mesmo assim, se nós fôssemos procurar qual é a religião de Jesus, não tem. Se tem, a religião do amor. Ele não tem essa bandeira, ele não ergueu essa bandeira, como nós erguemos aqui. Eu sou espírita, eu ergui a bandeira, eu sou católico, sou protestante, sou evangélico. Isso não vai adiantar nada sem as obras que nós precisamos fazer. Só a bandeira, só o rótulo religioso não vai adiantar nada. Porque quando nós chegarmos do outro lado, nós vamos perguntar qual foi a tua religião. Vamos saber o que foi que você fez em favor do teu próximo. Porque é a lei que Jesus Cristo simplificou, os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele não falou de rótulo religioso. Ele que era judeu, né? Não devemos esquecer que Jesus Cristo era judeu. Pois bem, então vamos lá. Parábola do filho pródigo. Só Lucas falou essa parábola. E Lucas não foi discípulo de Jesus Cristo. Foi discípulo de Paulo. Lucas era um médico e caminhou com Paulo. Então, ele, dos 4 apóstolos, só quem caminhou com Jesus Cristo foi Mateus e João. Nem Marcos e nem Lucas caminharam com Jesus Cristo. Certo? Então, Lucas 15, 11. Disse depois, certo homem tinha 2 filhos. Quando Jesus Cristo começou essa parábola, com certeza, e nós sabemos que toda parábola tem um cunho moral. Ele pegou o que? O cotidiano do povo ali e fez a composição desse grande ensinamento que ele nos deixou. Então, quando ele fala um certo homem tinha 2 filhos, ele está se referindo a Deus. Porque todo o ensinamento de Jesus Cristo é de aproximar o Filho do Pai. Todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, do Filho do Pai. Nós que fomos criados simples e ignorantes, sem experiências, e através das reencarnações nós estamos buscando justamente essas experiências para nos tornarmos espíritos perfeitos. Certo? Certo homem tinha 2 filhos. Aí nós vamos estender. Certo pai
Deus tem todos nós que somos seus filhos. Então, nós costumamos ouvir sempre se dizer que todos nós somos filhos pródigos. Nós estamos retornando para a casa do Pai, né? Agora, só que muito lentamente. Nós vamos ver na parábola como esse filho retornou à casa do Pai, e quantos não retornam, e quantos não vão retornar à casa do Pai, que é Deus. Só há um Pai, só há um Criador, que é Deus. Então, na Gênesis 3:19, um livro de Moisés, primeiro livro de Moisés, ele diz o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó e em pó te tornarás. Quer dizer, ele está se referindo aqui ao corpo carnal. O espírito, ele não é um composto dessa matéria, dessa energia aqui da terra, não é, de forma alguma. Agora, o nosso corpo é. Então, esse corpo, ele utilizando dessa alegoria, do pó tu vieste e do pó tu voltarás. Realmente, o nosso corpo, mas não o espírito. Não o espírito. E Lucas 12, ele diz o seguinte: disse o mais moço. Quer dizer, esse senhor, esse homem, tinha 2 filhos, Jesus Cristo, fazendo a composição da sua parábola, do seu ensinamento. Tinha 2 filhos, mas na verdade Deus, todos nós somos filhos de Deus. Não tem nenhum neto de Deus aqui no mundo. Certo? Disse o mais moço deles a seu pai: Pai, dai-me o que me cabe na partilha dos bens. Ele repartiu os meios de vida. Então, cada um de nós, quando vai retornar aqui à Terra, quando nós vamos retornar aqui à Terra, nós temos uma oportunidade. E só retorna através da autorização do nosso Pai Criador. Nós pedimos a Deus. Quantos espíritos no plano espiritual, nesse momento, não estão pedindo a Deus para voltar, para retornar aqui a esse mundo, a essa escola abençoada? Quantos não estão pedindo? Certo? Então, dai-me o que me cabe na partilha dos bens. Ele repartiu os meios de vida. Agora me diga uma coisa: quais são os bens de Deus? Quais são os bens? Os bens materiais? De forma alguma. Os bens materiais, por quê? Porque é como Jesus Cristo disse: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele simplesmente fez a diferença, o que é de Deus e o que é de César. César são as coisas materiais que pertencem ao mundo. Então Deus não tem para nos dar essas riquezas, essas medalhas, essas condecorações, de forma alguma. Ele não tem para nos dar isso aí. Ele nos deu a vida e o que Ele deseja é que nós cresçamos moralmente. Então, Jesus Cristo utilizou-se de uma história da época, né, compôs essa parábola de acordo com os costumes da época, como hoje também. Quantos filhos hoje você não tem que pede o pai: ó, pai, eu quero estudar fora, eu quero estudar lá nos Estados Unidos, eu quero estudar na França? Não é a mesma coisa? Não é isso? Então, dai-me o que me cabe na partilha dos bens. Deus não tem bens materiais como nós imaginamos. De forma alguma. O que Ele tem é a essência, a sua energia. Essa energia nós a temos. Porque nós, sendo filhos de Deus, nós carregamos a sua essência, essa energia. Como nós que temos os nossos filhos biológicos, eles carregam também o nosso sangue, como se diz. Mas esses laços materiais, eles são quebrados. Os laços espirituais, eles não são jamais quebrados. Porque nós formamos uma família espiritual e temos uma família carnal. Essa família carnal se acaba, vamos assim dizer,
mas a família espiritual prossegue. Se acaba ou então se renova, né? A família material. Porque depois de algum tempo, o que era filho, o que era avô ou bisavô volta a ser filho, né? Nesse processo de que nós estamos vivendo. Bom, então esse filho pediu a parte, ele voltou aqui à Terra, vamos assim dizer. Ele voltou aqui à Terra para viver as suas experiências. É evolutiva, como todos nós estamos aqui. Nós pedimos a Deus a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, vivendo as experiências, para o nosso crescimento, para o nosso despertar. Então, Jesus Cristo, ele disse em certo momento do Evangelho, ele diz: procureis primeiro o reino dos céus e toda a sua glória, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Aqui que Jesus Cristo diz. A nossa finalidade é ir em busca desse reino dos céus. Mas só que esse reino dos céus não está fora. O reino dos céus está dentro de cada um de nós. Porque se está dentro de nós já é difícil, imagine se ele estivesse fora. E para que nós conquistemos esse reino dos céus, somente através do autodescobrimento. Essa viagem para fora que nós estamos fazendo não vai nos levar aos objetivos ou à realização dos nossos sonhos espirituais. Pode levar aos sonhos materiais. A gente ter todo o poder do mundo material. Mas o que é que vai adiantar se nós não vamos levar nada? Por isso que Jesus Cristo diz: procureis primeiro o reino dos céus, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Está aí o que Jesus Cristo diz. Eu não estou aqui dizendo que a gente deva se desprender da tudo o que nós temos de bens materiais, não. O que nós devemos fazer é, com o que nós temos em nossas mãos, sendo um empréstimo, como ele bem falou na parábola dos talentos, que nós possamos fazer essa caridade, mesmo material, para que depois façamos a caridade espiritual. Certo? Pois bem, então esse filho pegou os bens e veio e partiu. Nesse caso, nós estamos trazendo para os dias atuais. Então nós retornamos aqui a este mundo. Então quantos filhos de Deus não estão retornando nesse momento aqui para a Terra? Quantos filhos de Deus? E quantos filhos pródigos já se encontram aqui nesse mundo? Certo? Pois vamos em frente. E não muitos dias depois, ajuntando tudo, o filho mais moço partiu para um país distante, e lá, por viver prodigamente, dilapidou os seus bens. O que ele saiu da casa dele, vamos levar um pouquinho ao pé da letra. Essa parte dos bens que lhe cabia, ele logo desperdiçou. Mas esses bens que Jesus Cristo quer nos revelar nessa parábola, os bens que a gente tem, que a gente traz para cá, é aquela vontade de vencer, de superar todos os nossos obstáculos, as tristezas, as depressões, as dores, os sofrimentos. E aquele planejamento que nós fazemos. E quando nós chegamos aqui, nós simplesmente dilapidamos ou esquecemos essa programação que nós fizemos. E nós vamos procurar o quê? Os prazeres e os gozos do mundo, achando que simplesmente a finalidade de nós estarmos aqui é justamente essa: se divertir. E não sabendo nós, ou sabendo nós, que ajudando ao próximo dá o mesmo prazer. O mesmo prazer nós sentimos nesse momento. Bom, então dilapidou os bens. Então, é quando nós retornamos aqui a esse mundo aqui, simplesmente a gente abandona esses bens e vai procurar os bens que o mundo nos oferece. Bom, tendo gasto tudo, sobreveio grande fome àquele país e ele começou a sofrer privações. É aquela coisa, quando nós nos distanciamos
da programação que nós fizemos, às vezes para ter uma vida mais pacata, uma vida simples, nós simplesmente nos desviamos para os arroubos que o mundo oferece. Então nós gastamos tudo, essas energias que nos dariam forças para que nós pudéssemos superar as dificuldades que todos nós vivemos. Então, dilapidar os bens é gastar essa energia, é você não acreditar mais no seu potencial, que você pode vencer, que você pode superar, que você pode dar a volta por cima. Bom, então a sofrer privações, que é justamente as privações que nós sentimos hoje. É uma dor, é um sofrimento, é uma depressão. Por quê? Porque simplesmente esses sentimentos, essas situações que a gente vive nos limita muito. As enfermidades nos limitam muito. Por quê? E as enfermidades, elas são provocadas o quê? Pela falta de energia positiva que nós gastamos, que nós substituímos por energias negativas que fazem com que nós adoeçamos. Bem, Paulo, em 1 Coríntios, ele reforça esse versículo de Lucas. Compreendia bem os ensinamentos de Jesus, e por isso, no versículo 3 a 6, ele escreveu assim: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Quer dizer, Paulo entendeu que os ensinamentos eram no sentido figurado, mas nós tínhamos que colher justamente essa parte moral. Essa parte moral para que nós tenhamos forças de seguir adiante nesse processo de crescimento espiritual. Então, o filho foi buscar essas experiências, né? E vamos aqui no versículo 15. E saindo ligou-se a um dos cidadãos desse país, que o enviou aos seus campos a apacentar porcos. Quer dizer, ele não tinha mais nada. Ele dilapidou, ele gastou tudo. Todos aqueles sonhos que ele tinha e tudo, viveu nas dissipações, nas coisas efêmeras, nas coisas fúteis do mundo, como muitos que chegam aqui e simplesmente se entregam a viver essas situações. E aí, como nós já vimos aqui, as enfermidades, né? Que quando a pessoa começa a passar fome e tudo e tal, isso é a fome do espírito, não é a fome do corpo, é espiritual, que é uma fome muito mais devoradora. Então, no versículo 15, se vocês tiverem alguma dúvida aí, que vocês podem colocar aí, que eu tento explicar. E saindo ligou-se do cidadão desse país, que o enviou a seus campos para apacentar porcos. O judeu tinha a maior raiva do mundo de porcos. E vocês imaginam que um judeu, que esse filho que pediu era judeu, o único emprego que ele encontrou foi apacentar porcos, cuidar de porcos. Quer dizer, são as adversidades da vida. As adversidades da vida. E ele foi, porque ele estava com fome. Então ele teve que se sujeitar a isso. Mesmo sendo judeu, ele foi apacentar porcos. Então, Mateus 10:38, ele explica um pouco esse versículo, dizendo: e quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, apacentar esses porcos, ele estava colocando nos seus ombros a própria cruz que ele havia construído, através das suas ações. Como nós já vimos no versículo ali em cima, ele simplesmente dilapidou os seus bens. Dilapidou esses seus bens. E como eu já expliquei, dilapidar os bens do espírito,
que são as coisas, são as energias positivas. Então, quando a gente dilapida esses bens, essas energias, nós caímos no nosso padrão vibratório e ficamos à mercê dessas energias mais baixas. Bom, só que quando ele foi para esse campo apacentar porcos, cuidar de porcos, a comida que ele tinha não era o suficiente para eles. E acostumado à mesa farta na casa do pai, né? E tudo, e nesse momento ele simplesmente não se fartava, a comida era pouca. E ele queria o quê? Se utilizar das alfarrobas que lançava para os porcos e ninguém lhe dava. Além de apacentar porcos, ele queria complementar a sua alimentação através dessa comida que se lançava aos porcos. Para vocês verem a situação em que muitos vivem aqui na Terra. Poderia ter sido mudado. Esse filho aí poderia ter mudado a sua vida. Se ele não fosse gastar esse dinheiro, esses bens que ele trazia simplesmente com coisas fúteis. Então isso mostra o quê? Que nós somos os artífices das nossas alegrias como das nossas tristezas. Somos nós mesmos, não é mais ninguém. As pessoas podem dificultar o nosso caminho. Podem dizer isso e aquilo outro da gente. Mas isso apenas serve o quê? Para nós testar a nossa paciência, o nosso amor ao próximo, a nossa capacidade de perdoar. Bom, então vamos em frente. Mas caindo em si dizia: quantos empregados de meu pai se fartam de pão e aqui eu morro de fome? Ele se lembrou lá da sua casa. Caindo em si. Ele se lembrou do pai. E quantos nós, quando chegamos à miséria moral, quantos nós vamos recorrer ao pai? Nós vamos recorrer ao pai. Quando nós estamos por cima, como se diz, por cima da carne seca, quando nós estamos naquele momento muito bom aqui na terra, recebendo condecorações, medalhas, aplausos e tudo mais, ninguém nem se lembra de Deus, de forma alguma. Quantos nós já vimos aqui no mundo dizer que são deuses? Os Césares daquela época romana diziam que eram Deus, chegava ao ponto de dizer isso. E quantos aqui não dizem que são deuses, ou semideuses? Por quê? Porque tem o poder material aqui do mundo. Mas o que é que nos faz evoluir espiritualmente esses bens materiais? Se nós não usarmos em favor do próximo, não vai adiantar nada. Porque o negócio não é ter, o negócio é ser. Porque ter, nós vamos perder tudo. E ser, não. Para onde eu for, eu serei o que eu sou aqui na terra. Para que mundo eu for, eu levo tudo comigo. Agora o ter não, o ter é do mundo. Fica aqui. Não vai adiantar que nós não vamos levar. Então ele caiu em si. Então aqui na terra, muitos caem em si, como Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Um judeu perseguidor dos cristãos, caindo em si. Ele disse: olha, os empregados do meu pai são muito mais bem tratados do que eu sou tratado aqui. Por isso eu vou voltar para a casa do pai. Voltar para a casa do pai é voltar para a sintonia de Deus, para a sintonia divina. Voltar para a casa do pai. Porque Deus tem uma casa, como nós temos aqui na terra? Não tem. É voltar para a frequência divina. Voltar para a frequência divina. E qual é a frequência divina? Do amor, da caridade, da humildade, do perdão, tudo aquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar. Então nós estamos fazendo a interpretação, ora moral, ora material, dessa parábola do filho pródigo. Entendeu? Bom, levantando-se, ele diz para ele mesmo: levantando-me, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, errei contra o céu e diante de ti. Como é que a gente erra diante do Pai? Não cumprindo os seus mandamentos.
Porque se Deus nos diz que nós devemos amar o nosso próximo, se nós não amamos, nós estamos indo contra as leis de Deus. Então eu estou indo contra meu Pai Criador, que é Deus. Por isso é que ele consciente, ele caiu em si, despertou, deu aquele insight. Aquele insight. Diz, eu vou voltar para casa do Pai. Mas caindo em si, quantos empregados do meu Pai se fartam de pão e aqui eu morro de fome? Não é a fome material, física, mas a fome espiritual. É preciso nos ligar ao Pai. Jesus Cristo diz que Deus é o tronco, nós somos as varas. Se nós ficarmos distante do tronco, nós vamos secar, nós vamos perecer. Não adianta. Deus é o tronco e nós estamos ligados a esse tronco. Para que nós recebamos essa seiva divina, é preciso que nós estejamos ligados a esse tronco. Nos apartar de Deus não vai adiantar, porque nós vamos sofrer muito mais. Bom, então, ele, continuando a falar consigo mesmo, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um de teus empregados. Quer dizer, como é a humildade e a simplicidade, as privações, as dores e o sofrimento que ele passou, fez despertar nele a humildade e a simplicidade. Não sou digno de ser chamado teu filho. Aceita-me como um dos teus empregados. Como as dores e os sofrimentos nos ajudam a fazer com que essa essência que existe dentro de nós, essa essência divina, faz com que nós sejamos mais humildes, mais simples. Porque vejamos Jesus Cristo, a simplicidade dele. É tão tal que Pilatos, quando olhou para Jesus Cristo, viu aquele homem, não deu nada por ele. Assim, em termos de vestimenta, ele captou muito bem foi as energias que Jesus Cristo tinha e tem, certo? E levantando-se, foi para o seu pai. Aí a pessoa quer dizer que nesse caso aqui, ele voltou para a casa do pai físico. E nós estamos falando aqui, ele levantando-se depois do insight, depois do despertar, ele vai em busca do Pai espiritual, que é Deus. Quer dizer, ele volta a entrar na frequência divina, na sintonia com o Pai Criador. E somente se dará através da humildade, da simplicidade, da caridade, do amor e do perdão. Não adianta a gente querer fugir disso. Nós fomos criados para isso, para amar, perdoar, servir, ser humilde, ser simples. Não adianta a gente querer fugir disso, porque um dia nós vamos ter que fazer tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Certo? Bom, então levantando-se, foi para o seu pai. Estando ainda a grande distância, viu seu pai e compadeceu-se e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Quer dizer, o pai, quando olhou o filho, ele ficou radiante de alegria. Ao invés do filho chegar e abraçá-lo, ele correu e foi aonde o filho estava e o abraçou. É o que Deus faz com cada um de nós. Mas é preciso que nós, ao recebermos esse abraço do nosso Pai Criador, nós não tenhamos mágoa, ódio, rancor, vingança dentro dos nossos corações. Porque o que nos afasta de Deus é justamente isso. Essas energias negativas é que nos afastam de Deus. E o que nos aproxima de Deus são as energias positivas. Ou então somos nós, pelo livre-arbítrio que a gente tem. Pelo livre-arbítrio que a gente tem. Certo? Ou então o pai se lançou-se ao pescoço do filho e o beijou. É assim que Deus trata os seus filhos. Deus não vai perguntar para nós, não vai fazer aquele interrogatório, não vai nos fazer cobranças, porque você fez aquilo, não. De forma alguma, Deus deseja o arrependimento, como Jesus Cristo diz. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, como esse filho aqui da parábola.
Porque o arrependimento é o primeiro passo da gente aceitar os nossos erros. Sem aceitarmos os nossos erros, nós não temos condições de entrar na frequência de Deus. Nós precisamos aceitar os nossos erros, aceitar como nós somos e seguir na direção divina. Por isso é que o Evangelho segundo o Espiritismo diz que a dor é um instrumento de Deus. Porque quando nós estamos com dor ou sofrendo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada e precisa ser mudada. Precisa ser mudada. E quem é que muda isso? Só nós. Só nós podemos mudar. Outro não pode fazer por nós. Então, é muito melhor nós começarmos agora. Os outros podem nos ajudar. E eu já falei aqui várias vezes que a gente só ajuda alguém quando a pessoa quer. Quando a pessoa não quer, não ajuda, porque ele tem um livre-arbítrio dele. Não é isso? Bom, disse-lhe o filho: pai, errei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Você vê. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quer dizer, o arrependimento foi total. Total. Ele não impôs nada. Ele simplesmente disse: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu quero ser teu empregado. Teu empregado. Quer dizer, o ponto, a consciência desse filho, que ele chegou depois desse insight, depois desse despertar. Como todos nós, estamos de retorno à casa do Pai. Pode ser muito mais rápido, se nós realmente agirmos como esse filho pródigo, já que todos nós, na verdade, somos esses filhos pródigos. Bom, no versículo 22 diz: disse então o pai ao seu servo: trazei depressa a túnica e vesti nele, e dai um anel para a mão e sandálias para os pés. Quer dizer, ele estava como um mendigo. Ele estava como um mendigo na casa. Estava voltando à casa assim. E o que foi que o pai fez? Mandou pegar uma túnica nova e vestir nele, e dar um anel de família, né? Para a mão, e as sandálias para os pés. Quer dizer, como Deus é generoso para com cada um de nós. Cada um de nós. E ainda tem muita gente que diz que Deus é vingativo, que Deus não nos compreende. Nós é que não compreendemos Deus. Nós é que queremos que Deus faça aquilo que nós temos que fazer. Então vejamos aqui por essa parábola. O que esse homem ofereceu para o seu filho. Porque Deus não quer ver os seus filhos mal vestidos, de forma alguma, sem sandálias nos pés e tudo mais. Ele gosta de ver o filho vitorioso, superando as dificuldades diárias, acreditando no seu potencial. No momento de pedir perdão. No momento de amar. No momento de praticar a caridade. Deus deseja isso de nós. E nós não podemos fugir disso. Bom, então o pai simplesmente mandou trazer o bezerro gordo e mandou matar, para fazer uma grande festa, com a volta do filho pródigo. Quer dizer, então nós não temos no sentido mais profundo, que é o sentido espiritual, e quem disse essa parábola foi Jesus Cristo, e ele não quis dizer essa parábola com um cunho moral material, de forma alguma, aqui desse mundo. Ele veio dar esse cunho moral espiritual. Por isso é que ele compôs essa parábola do filho pródigo, né? Então é uma festa para cada filho que chega
a casa do Pai. Quer dizer, a sintonia, a frequência do Pai maior, que é Deus. Certo? Bom, então o Pai vai dar a explicação, porque esse meu filho estava morto para a vida espiritual e reviveu. Quer dizer, ele abandonou as coisas materiais que estava escravizando. Então, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele se encontrou. E começaram a alegrar-se. Ele estava dizendo por que estava fazendo aquela festa. Porque aquele filho estava morto para as coisas espirituais. E reviveu através do despertar. E se achou nesse caso, né? Mas só que ele tinha um irmão, né? Ele tinha um irmão. Seu filho mais velho, porém, estava no campo, e voltando chegou a casa e ouviu sinfonias e coros, aquela festa toda, né? E ficou sem entender o que estava acontecendo. E chamando um dos moços, perguntou o que era aquilo. E ele disse, mas tu não sabes? E depois começaram a dizer para ele, teu irmão chegou e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu com saúde. Quer dizer, eles disseram para o irmão mais velho que o pai estava radiante de alegria porque o filho que estava morto reviveu, e ele fez uma grande festa matando o bezerro gordo, o bezerro cevado. Esse irmão aborreceu-se então e não queria entrar para participar da festa. Isso quer dizer o quê? Que tem filhos de Deus no mundo espiritual, vamos assim levar essa parte para o mundo espiritual, e aqui na terra, que tem simplesmente inveja dos outros filhos, que acha que tudo é só para ele. Que é só para ele, simplesmente. Porque, na verdade, esse filho pródigo, ele veio em busca o quê? Das experiências. Mesmo que ele tenha lapidado os bens e tudo, ele colheu experiências positivas. Mas o outro filho, o egoísta também, né? Que é chamado o filho egoísta, ele simplesmente fica no mundo espiritual ou no mundo aqui e não quer o quê? Não quer se arriscar em nada, não quer desenvolver projetos para o seu engrandecimento. Porque nós só podemos medir as nossas condições evolutivas através das dificuldades que nós passamos e que nós superamos. Se acomodar, ficar na inércia, não quer dizer que nós sejamos espíritos evoluídos. É levantando e caindo que nós temos condições de nos avaliar. A nossa capacidade de superar obstáculos. É assim que nós precisamos entender. Então, esse filho egoísta, ele não quis entrar a participar da festa. Ele deveria estar alegre. Bom, no versículo 29, ele diz, respondendo, porém, disse a seu pai, eis que tantos anos te sirvo e nunca transgredi uma ordem tua, e jamais me deste um cabrito para que me alegrasse com os meus amigos. É aquela pessoa que cumpre todos os mandamentos da lei de Deus, mas não faz nada em favor do seu próximo. Ele se acomoda, simplesmente. Não faz nada em favor do próximo. Eu digo fazer em favor do próximo é não receber nada em troca. Nada em troca. Certo? E ele continua, né? Mas quando veio esse teu filho, que te devorou os haveres, com meretrizes, mataste para ele o bezerro gordo. Quer dizer, ele não estava alcançando essa misericórdia de Deus. Como Deus trata os seus filhos. Quer dizer, para ele, Deus seria aquele pai implacável. Se um filho errasse, pronto, não voltaria mais à casa do pai. Então nós aqui na terra estaríamos todos nós perdidos. Porque quantas coisas nós já fizemos
não voltaríamos mais para a casa do pai. De acordo com o que esse filho egoísta falou, ninguém voltaria. Porque o pai dele, nesse caso aí, não poderia ter perdoado o filho. Não teria perdoado esse filho. Então nós precisamos alargar mais os nossos horizontes, a nossa compreensão. Nós precisamos fazer isso. Nós somos esses filhos pródigos. Quantos de nós já não gastamos tudo nas ilusões da vida? Quanto de nós nos já juntamos tanto e não resolvemos a nossa paz, a felicidade que a gente quer viver? Então não é através dos bens materiais, que eles são importantes. É através dos bens espirituais. Aquilo que a gente faz em favor do próximo é que vai ser contabilizado, na verdade. Porque os bens materiais que não são nossos, simplesmente quando nós fazemos a caridade com os bens materiais, que são apenas empréstimo, é diferente de nós fazermos a caridade espiritual, aquilo que você dá de si mesmo, de 1 hora ou 2 horas que você passa para ajudar a um irmão. Aí você está dando de si mesmo, do seu espírito. Porque aquele que está com fome, você dá um prato de sopa, daqui a 2 horas ele está com fome de novo. Isso eu não estou querendo dizer que nós não façamos a caridade material, tudo bem, mas não esqueçamos da caridade espiritual. Essa caridade é que nos faz melhores mesmo, é que faz com que nós entremos na sintonia com as forças superiores do universo. Bom, então ele reclamou, por ele não teria recebido esse filho. Então Deus também não deveria também nos receber. E Deus vai fazer uma festa para cada um de nós. Cada um de nós. A gente sabe disso, que quantas pessoas chegam e não dizem, quando nós começamos a trabalhar em favor do próximo e tudo, deixa de ser besta, pai, tu está perdendo teu tempo aí, querendo ajudar e tudo mais e tal. Não sabe que nós, como esse filho pródigo, nós despertamos. Estamos agora de retorno para a casa do pai. E para retornar à casa do pai, é necessário caminhar sobre as pegadas do meigo Rabi da Galileia. Não há outro caminho, não há outra solução. Ele continua, era justo, porém, o pai chega e diz para o filho, né? Ele diz, porém, filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Tudo que é de Deus é de nós também. Era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ele ainda foi conversar com o filho ainda, para que o filho realmente despertasse e participasse sim da festa que ele estava fazendo para o filho pródigo. Então, analisemos a misericórdia e o amor do nosso Pai Criador. Com certeza, Deus tem muitos filhos espalhados como esse filho egoísta, que acredita simplesmente que tudo é só para ele. Que tudo é só para ele, simplesmente. E como Deus trata os seus filhos com amor, ele simplesmente, como esse pai fez, ele foi falar com o filho, disse, olha, tem compaixão do teu irmão, ele estava perdido, ele estava morto e reviveu. Você deveria era abraçá-lo, você deveria era lá compartilhar dessa festa. Mas o filho egoísta não foi, de forma alguma, porque ele se achava mais merecedor do que o filho pródigo. Quer dizer o que é isso aí? Egoísmo. Ele não se solidarizou com o seu irmão. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos. Porque nós precisamos uns dos outros. Uns dos outros. Por que é que Deus nos dá a oportunidade de nós compormos uma família? Porque são aqueles espíritos que estão tão próximos um do outro
que quando chegar no mundo espiritual não vai ter desculpa nenhuma de dizer, mas estavam tão distantes. Não. Deus coloca debaixo do mesmo teto para que eles, de mãos dadas, possam evoluir juntos, possam aparar as arestas, possam vencer as dificuldades. A finalidade da família é essa. Porque senão não teria sentido Deus unir assim na mesma família espíritos ou seus filhos. Nós pertencemos à grande família espiritual, mas ele compõe aquelas famílias pelos laços sanguíneos, que são espíritos que precisam estar juntos, caminharem juntos nesse processo que todos nós nos encontramos. Então, chegou o momento, há mais de 2000 anos, na verdade, através dessa parábola, em que nós devemos cair em si e retornar para a casa do Pai. Ser ao invés de ter. Ser é aquilo que nós somos, é aquilo que nós agregamos para o nosso espírito. E o ter são coisas do próprio mundo, coisas supérfluas. Então nós precisamos agir como esse filho pródigo, que quando ele foi apacentar porcos, o que ele estava comendo não dava, e ele tentava completar a sua alimentação através da comida que lançava aos porcos, e os outros não davam para ele. Então naquele momento de escassez, de muita dificuldade, ele não foi se revoltar contra o pai. Ele foi sim voltar para a casa do pai e dizer: Pai, eu não sou mais digno de ser teu filho. Gostaria de ser como um dos teus empregados. Aflorou a mediunidade, a simplicidade nele. A simplicidade, a humildade aflorou dentro do seu coração através dessas experiências. E é por isso que nós vivemos essas experiências. E somos nós que temos condições de facilitar a nossa vida, mas temos também condições de complicar. Só nós nos desviarmos do caminho que Jesus Cristo nos deixou. Bater na porta errada, porque Jesus Cristo disse que é para bater na porta estreita. Se nós batermos na porta larga, não vai nos levar a lugar nenhum. Então somos nós mesmos que dificultamos as nossas vidas. E somos nós mesmos que facilitamos as nossas vidas através das nossas ações. Ou então o Pai nos espera para fazer uma grande festa, que nós não nos demoremos de forma alguma, presos, atados às ilusões e às fantasias do mundo. Nós temos pressa, nós precisamos de paz, nós precisamos de felicidade, nós precisamos viver com alegria. Se nós não vivemos essa verdadeira paz, felicidade, alegria, então precisamos mudar a nossa direção e buscar a frequência divina que é Deus. Então que todos nós realmente possamos estar conscientes disso. Então eu agradeço a todos vocês por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos e espero que nós tenhamos entendido essa parábola do filho pródigo. Que eu repito, todos nós somos esses filhos pródigos e precisamos retornar à casa do Pai. Então é necessário fazer diferente do que nós estamos fazendo. Para retornar à casa do Pai é fazer diferente, certo? É fazer diferente do que nós já fizemos até agora. Nós sentimos falta da felicidade, aqueles desesperos, aquelas angústias, aquelas depressões que batem, que nos envolvem, essa falta de cada um de nós. E em busca dessas conquistas que possam realmente nos fazer felizes, como Jesus Cristo veio nos ensinar. Vamos caminhar com o Mestre. Vamos nos esforçarmos a cada momento, a cada instante. Nós precisamos de paz. Nós precisamos ser felizes. Então que Deus nos abençoe
Que Deus nos fortaleça sempre. E Ele vai sempre nos fortalecer. E que nós não demoremos muito para participar dessa grande festa que Ele vai fazer para cada um de nós. Quando nós levarmos dentro dos nossos corações a humildade, a simplicidade, Ele fará uma grande festa. Não tenhamos dúvida, como Jesus Cristo falou na parábola do filho pródigo. Então, no próximo domingo, nós vamos estar aqui novamente. Vamos escolher outro tema, para que nós assim possamos despertar para esse reino dos céus que Jesus Cristo veio nos mostrar e deu o exemplo. Então, que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Gratidão a todos. Muita paz.